Ó, 5 minutinhos já se passaram, né? Já são 10:05. Aí eu vou compartilhar a tela. Essa tela, Sônia. Essa tela que eu vou compartilhar. Peraí. Voltar no Zoom. Que eu hoje deixo lá. Tá aqui as minhas apresentações todas. Lançamento oblíquo. Olha o cão chupando manga aqui, gente. O conteúdo, o conteúdo. É igual aquele outro conteúdo que eu odeio. Sabe qual que é? Movimento harmônico simples. Pelo amor de Deus. Ninguém merece aquele cão chupando manga, não. Ó, Vinícius. Olha lá. Olha aí o bendito. Então, ontem, ó, Vinícius Santos, os Vinícius combinaram, hein? Todo mundo chegando junto. Tá aqui? Opa. Aqui. Paramos aqui, que era decomposição de vetores. Recordam disso? Sim. Até aqui, alguém tem dúvida? Porque se tiver dúvida, tem que falar com a professora. Porque se você tiver dúvida nesse assunto, a gente vai... Isso aqui vai ser o crucial no lançamento oblíquo. Vai ser o complemento do lançamento oblíquo. Alguém tem dúvida nessa explicação? Se for perguntar no Enem esse tipo de coisa, tipo, pergunta no Enem, tipo, lançamento vetorial, esse lançamento oblíquo? Ó, eu não vou falar para você que não, sabe por quê, Vinícius? De uns 2 anos para cá, eles têm cobrado muita parte da matemática. E lançamento oblíquo ocupa muito essas relações trigonométricas. Então, não vou dizer para você, igual ano passado, tinha uma questão lá, acho que foi você foi você mesmo chegou para mim e falou assim, o ano passado, professora, olha essa questão aqui, que tinha lá 2 árvores, uma direita e a esquerda e um rapazinho no meio. E perguntava, acho que era força. Aquele exercício era decomposição vetorial, entendeu? Então, é decomposição vetorial, mas em força, e não em velocidade. Aqui você vai ver decomposição vetorial na velocidade, na altura, principalmente na velocidade. Então, eu não posso dizer para você que não, porque o Enem tem mudado um pouco a cara, ele está cobrando muita parte de matemática, que anteriormente ele não cobrava, ele cobrava mais conceitual. Ele está mudando um pouco a cara, se vocês têm percebido. Se vocês pegar as últimas 5 provas dos últimos 5 anos, você vai perceber uma mudança de um Enem para o outro, cada vez mais matemático. Então, não tem como eu falar para você falar assim, não cai. Porque decomposição vetorial caiu sim, e o ano passado. Então, isso aqui, você não vai usar só no lançamento oblíquo, você vai usar isso aqui em força também. E como eu disse, cobrou o ano passado, ele cobrou com relação à força, ele pode cobrar com relação à velocidade. E em outro exercício também, mas puxando a sardinha para decomposição vetorial. Por isso que estou perguntando, se alguém tiver alguma dúvida, eu retomo onde eu parei. Senão, eu vou prosseguir. Professor, tipo, naquela questão, como é que eu vou saber que é uma decomposição vetorial? Tipo, vai aparecer para mim, tipo, se for uma decomposição vetorial, é ângulo, Sim, tipo, tem ângulo. Então, não é... Tanto se não me falha a memória, deixa eu interromper aqui. Só me lembre de fazer a chamada, tá? Mas era aqui, uma árvore aqui, aí tinha uma corda aqui, aí fazia isso aqui, ó. Sim, E aqui aí tinha um ângulo. Se não me falha a memória, era isso aqui. Sim. Então, eu tenho uma angulação. Falou em decomposição vetorial, vai ter uma certa angulação, sim. Então, dá para você distinguir. Se não tem angulação nenhuma, é a força normal, é a velocidade normal, tá? Mas com relação àquele conteúdo, e é isso que eu quero saber, com relação àquele conteúdo da aula passada, sobre decomposição vetorial, alguém tem alguma dúvida?
Posso prosseguir da onde eu parei? Isso que eu quero Pode. saber. Posso? Então tá. Então vou prosseguir da onde eu parei. Voltando lá, de novo compartilhar a tela, né? Então eu parei aqui. Aí aonde que eu vou usar isso? Ó, aonde que eu vou usar? Lembrando, quando eu falo em lançamento oblíquo, lançamento horizontal, eu tenho dois movimentos acontecendo simultaneamente, o movimento na vertical e o movimento na horizontal. O movimento da vertical, deixa eu usar esse negocinho aqui, ó. O movimento na vertical, perceba que as equações todas, ó, ela tem aceleração da gravidade, se eu estou falando do planeta Terra, esse valor é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, professora, mas a fórmula ou é mais ou é menos. É mais quando a aceleração é positiva, e daí é quando o objeto está caindo, e essa aceleração é negativa quando o objeto está subindo. Por quê? Por quê? O que, professora? Repete, por favor, eu não entendi. Se vocês observarem, na vertical aqui, quais fórmulas que eu vou usar na vertical? As fórmulas do movimento na vertical, que é o movimento de queda livre, ó, vovô à toa. Aí eu venho essa daqui, ó, que é parecida com aquela só sorvetão, ao invés do S eu troco por H, porque eu tô falando de altura, e aquela Tom e Jerry. Observe que aqui, ó, perto da aceleração, eu tenho mais e eu tenho menos. Ora eu vou usar mais e ora eu vou usar menos. Todo mundo entende quando que eu vou usar mais e quando que eu vou usar menos na aceleração? Sim. Na queda, é mais ou é menos? É mais. É mais. E na subida? É menos. É menos. Por quê? Na queda, a velocidade ela vai aumentando. Então, eu tenho uma aceleração positiva. Na subida, a velocidade vai diminuindo, tanto é que quando chega na altura máxima, essa velocidade ela é zero. Então, eu tenho o meu objeto ele está desacelerando. Se ele está desacelerando, essa aceleração ela é negativa. Perceba que lá na horizontal, ó, eu só tenho uma única fórmula. Que fórmula que é essa? É do movimento uniforme. Aqui, movimento uniforme, não tem o G, porque não tem aceleração. Aqui na vertical, eu tenho aceleração. Aí, vou colocar aqui do lado, gente, vou sair. Vocês estão vendo aí? Aí eu coloco e vocês vão entender daquela decomposição vetorial. Ó, Gabriel. Ó, eu tenho lá, vovô à toa. Depois, H0, mais velocidade, vezes o tempo, mais, vou colocar tudo mais, tá? GT ao quadrado sobre 2. Depois eu tenho V ao quadrado, que é Tom e Jerry lá. Eu já acostumei tanto de chamar Tom e Jerry, o aluno apelidou, eu não consigo... Torricelli, professor. Mas ele falou Tom e Jerry, e aí pegou Tom e Jerry, todo mundo lá fala Tom e Jerry. Gabriela Mota, deixa eu colocar aqui, admitir esse povo. Ó, tudo isso na vertical. Ó, deixa eu tirar aqui, deixa eu interromper para vocês entenderem. Porque se eu não interromper para vocês entenderem, e aí deixa eu tirar aqui. Sônia, vai, Sônia, vai, Sônia. Ó, se eu não interromper para vocês entenderem, vai ficar, parece que tá se inventando mais fórmulas. Mas eu não está se inventando mais fórmulas. O que eu quero que vocês façam? Vocês analisem o lançamento oblíquo tendo um complemento. Só isso, para a coisa ficar mais fácil na sua cabeça. Por que tendo mais um complemento? Porque eu tenho todas essas fórmulas, essas três aqui, ó. Essa você já conhece, essa você já conhece e essa você já conhece. Da onde você conhece esse negócio? Você conhece esse negócio de queda livre. São as fórmulas de queda livre. Porém, quando eu estou falando de lançamento oblíquo, ele coloca uma certa angulação. Lançamento oblíquo. Aí eu não quero mexer com esse negócio, até medo.
Opa, ó. Aí coloca lá lançamento oblíquo, tá aqui. Ele coloca uma certa angulação aqui. Pá, coloca uma certa angulação aqui. Para essa velocidade. Se ele coloca uma certa angulação, eu vou ter que usar essa angulação aqui, ou nessa fórmula, nessa fórmula, nessa fórmula, nessa fórmula. Aí, o que você vai fazer? Olha para a professora. Tá vendo esse V? Eu vou olhar o corpo da minha fórmula. Eu vou chamar de corpo, tá? Quem é o corpo da minha fórmula? Tá aqui dentro, ó. Quem é o corpo da minha fórmula que tá aqui dentro? Quem é o corpo da minha fórmula que tá aqui dentro? Então, é o que tá aqui dentro que eu vou mudar. E aí, essa velocidade aqui, ó, se isso aqui está na vertical, tudo isso aqui está na vertical. Se está na vertical, é VY ou é VX? Se está na vertical, ó. É VY. Aqui é VY. Mas quem é VY que a gente já viu na decomposição vetorial? Quem é VY? É esse dito cujo aqui, ó. VY é igual V seno do ângulo, que é da decomposição vetorial que eu falei na aula passada. Então, você vai olhar o corpo da fórmula. Quem é esse V? VY. Quem é esse V? VY. Quem é esse V? VY. Mas quem é VY? V seno do ângulo. Aí você vai reescrever isso aqui. Quem é VY? V seno do ângulo. Mais. Tá vendo? Quem é VY aqui? Eu vou usar, eu estou complementando a minha fórmula com aquilo que eu sei de decomposição vetorial. Então, quem é VY? V seno do ângulo. Resistei. Aí, novamente, aqui, quem é VY? Professora, tá ao quadrado. E agora? Ó, deixa eu melhorar isso aqui, gente. Vai ficar bagunçado. Quem é VY? V seno do ângulo. Na fórmula não estava ao quadrado? Então, tudo isso aqui vai ficar ao quadrado, mas 2 vezes G vezes H. Tá vendo? Eu só fui aplicando o que eu sabia de decomposição. Eu fui aplicando o que eu sabia de decomposição vetorial. Eu peguei as mesmas fórmulas que eu tinha de lançamento vertical ou queda livre, que é a mesma coisa, e eu olho o corpo da minha fórmula e eu chamo isso aqui de corpo da minha fórmula. Toda velocidade que está dentro da minha fórmula, no corpo da minha fórmula, eu acrescento quem? Seno. 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 Viu? Ó, tinha velocidade aqui, eu acrescentei quem junto dela? Seno. Tinha velocidade aqui, eu acrescentei quem junto? Seno. Tinha velocidade aqui, eu acrescentei quem? Seno. Estão percebendo? Por quê? Por que seno? Porque é VY. Por que é VY? Porque está na vertical. Deu para entender que eu estou complementando a minha fórmula? Só isso. Eu acho que é o jeito mais simples, gente. Até aqui tudo bem? Sim. Pelo amor de Deus, se alguém tiver com dúvida. Agora vamos lá analisar na horizontal. Na horizontal é o mais fácil. Vou pegar esse negocinho aqui, tá? Vou rifar. É um conteúdo que eu gosto da aula? Não. É chato esse conteúdo, gente? É chato. Ó. Na horizontal, horizontal aqui, eu tenho uma única fórmula. X, V vezes T. Só que quem é Vx? V cosseno do ângulo. Se está na horizontal, essa velocidade ela é x. Quem é Vx? V cosseno do ângulo. Então, junto com a velocidade, eu vou escrever cosseno. Na horizontal,
junto com a velocidade, cosseno. Na vertical, junto com a velocidade, eu vou escrever seno. Deu para entender? Aí você pode perguntar assim, professora, mas eu vi as fórmulas lá no livro, tem uma fórmula do alcance máximo, tem não sei o quê, é só ajeitar as fórmulas. Porque se você for tentar decorar aquilo, gente, ele é muito complicado, fica muito difícil, fica muito chato, muito entediante. Deixa eu voltar lá na minha tela para mostrar para vocês. Mas aí, qualquer dúvida, interrompa a professora, tá? Então, aqui é o que eu falei para vocês, ó. As fórmulas na vertical e a fórmula na horizontal. Na vertical, eu olho o corpo da minha fórmula junto com essa velocidade. É aqui que a professora está colocando esse pontinho vermelho. Vou acrescentar quem? Seno. Aqui, seno. Aqui, seno. Aqui, na horizontal, junto com a velocidade, vou acrescentar quem? Cosseno. Vertical, seno. Horizontal, cosseno. Prosseguindo. Vai. Aí o que eu falei para vocês, que eu já demonstrei, então, na horizontal, vou ter V cosseno vezes o tempo. Eu acrescentei junto com essa velocidade o cosseno. Aí na vertical, que é o mais chatinho, porque eu tenho mais fórmulas, mas perceba que eu só acrescentei, ó, eu tinha lá vovô à toa, acrescentei o seno no vovô à toa. Aqui, acrescentei o seno. Aqui, acrescentei o seno. É só um acréscimo, é um acréscimo de conhecimento. Qual conhecimento? Decomposição vetorial. Aqui que vem, já começa, a professora está lá, altura máxima. Como é que eu descubro a altura máxima? Vou deixar aqui para vocês pensarem por que escolheu essa fórmula. Eu vou interromper, eu vou fazer a chamada, eu retomo aqui. Mas até aqui, gente, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Professora. Fala. Então, para saber decomposição vetorial, eu tenho que só ajustar e adicionar o seno e o cosseno? Só. Só adicionar? Só. Aí o que você pode achar estranho, porque tem uma fórmula lá de alcance máximo, de altura máxima, de tempo de subida. Mas conforme eu vou mostrar para vocês, é só questão de ajustar a fórmula. Você sabendo isso aqui, acabou. Você sabendo decomposição vetorial, você sabendo que Vx é V cosseno do ângulo e que é na horizontal, acabou. Aí você só vai ajeitando a fórmula de acordo com o que você quer, de acordo com o que você precisa, de acordo com os dados que ele fornece no exercício. Só isso. O básico é isso. Deixa eu voltar lá, deixa eu fazer a chamada, senão depois eu vou acabar esquecendo de que eu sou. Ó, aí eu volto, tá, gente? Adriele, tá aí? Sim. Sim. Ana Júlia. Presente. Antônio, André, acabei de admitir, Antônio, tá aí? Antônio tá? Antônio não, então. Bruna tá, Caio. Presente. Clarice tá, Fábio tá, Gabriel tá. Gabriela Rocha tá? Menegatti tá aí? Gabriela Menegatti? Maciel tá aí, Maciel? Maciel? Maciel não tá, gente? Não. Gabriela Mota? Gabriela Mota, tá? Presente. Aê, Giovana tá. Giovana Zeferino. Zeferino tá? Não. Firmino tá aí? Cadê Firmino? Firmino. Não tá. Gi tá aí? Guilherme tá aí? Sim. Guilherme também tá, gente? Gi eu vi. Guilherme tá? Não. Gustavo?
Ítalo tá. Camila. Presente. Ó, Camille. Presente. Carol tá. Lídia tá. Lídia. Tô. Ó, Linda não tá. Linda sumiu. Lívia tá. Lohan tá. Luana tá. Lucas tá. Luiz tá. Luiz tá aí, gente? Oi, professora. Aê, tá. Mel, acabei de admitir. Murilo. Murilo tá faltando. Fala para ele que o Sônia mandou puxar a orelha dele. Murilo, ó. Nath tá aí. Pedro César tá aí? Pedro César tá, né? Tá. Pedro José tá aí? Pedro José. No. Tainário admitiu. Os Vinícius. Ian. Cadê Ian? Presente. Aí, Ian tá. Eu pego no pé dele, tadinho. Fica louco comigo. Ah, voltando, deixa eu colocar aqui, gente. Pá. Então, estávamos aqui, e aí tem essa bendita fórmula. Mas antes de eu colocar essa bendita fórmula, deixa eu apagar meu quadro aqui. Observe, eu vou pegar duas fórmulas para vocês. Ó. Aí eu quero que vocês vão pela intuição. Deixa eu interromper aqui. Ó. Eu quero que vocês vão pela intuição de vocês. Eu coloquei essa fórmula aqui. E de novo. Aí eu vou colocar novamente. Vou colocar essa fórmula aqui. E tem o vovô à toa. Fala. Você colocou presente também, que meu pai me chamou agora. Quem? Lucas Lima. Não, eu coloquei presença. Que meu pai chamou bem na hora do meu. Não, eu coloquei presença já, que eu tinha visto, as pessoas que eu vou admitindo assim, só quando eu admito todos, aí eu não sei quem entrou na sala. Mas quando eu vou admitindo um por um assim, eu já sei, aqueles que eu já sei, eu falo, tá presente, tá presente, tá presente. Obrigado. Ó, nada. Ó. Então eu tenho essas três fórmulas aqui. Essas três. Chama pra cá. Se ele pede, gente, aí que eu tava para você usar a lógica. Eu tô ensinando para vocês o jeito da Sônia pensar. O jeito da Sônia não esquecer a fórmula. Porque na minha cabeça tá assim um monte de coisa. E eu imagine vocês que tem física, que tem química, que tem matemática. Então eu tentar achar uma maneira de vocês encontrar essa fórmula de um jeito mais simples, sem precisar estar decorando. Tá lá o exercício, tem ângulo. Então, a primeira dica é o que o Carnelucci estava falando, e corretíssimo. Tem lá uma figurinha assim, ó, você viu lá, fez isso aqui, uma parábola. E aí eles colocam um ângulo aqui. Então, se tem ângulo, já se é uma parábola, não é. Se é metadinha de uma parábola, lançamento horizontal. Se é uma parábola inteira, lançamento oblíquo. Aí, se falou que é lançamento oblíquo, você vai lembrar de Sônia falando, é o cão chupando manga. Então, se é o cão chupando manga. Aí ele pergunta lá em cima, qual é a altura máxima? Não dá para eu encontrar a altura máxima por essa fórmula aqui, ó. Não dá, porque essa fórmula aqui, isso aqui, é com relação ao solo, é esse pedaço aqui, ó. Eu não posso usar essa fórmula. Porque isso aqui é da horizontal. Quando eu falo em altura, a altura é da onde? É da vertical. Então, é esse pedaço aqui, ó. Tá? Professora, eu sei. Mas vai que tem alguém que não sabe. Então, essa daqui eu não vou usar. Arranco essa dita cuja daqui. Tirei. Então, eu tenho essa daqui, ó. Perceba que eu tenho altura na fórmula? Não. Aí, quero que você vá pela intuição. Qual que é mais fácil para encontrar a altura? Qual fórmula que vocês acham que é mais fácil? Essa daqui, ó, tá vendo que eu tenho essas duas alturas? Ou essa daqui? A número 1 ou a número 2? A segunda. A segunda. Então, vai pela sua intuição.
E outra coisa, se ele fala que a altura é máxima, então você foi pela sua intuição. Essa daqui é a mais fácil. Então eu vou por essa daqui, pela sua intuição. Mas para reforçar a sua intuição, vou arrancar isso aqui. Vou arrancar isso aqui. E vou fazer o desenho. Se a altura é máxima aqui, na altura máxima, qual é o valor dessa velocidade final aqui? 0. 0. Então, essa velocidade final aqui, ela é 0. Mas ainda te reforça a usar qual equação? Essa dita cuja aqui para encontrar a altura máxima. É o jeito mais simples. Eu não vou por aquela H inicial, mais V vezes T, mais GT ao quadrado sobre... Não vou com ela. Primeiro, porque eu olhei para a cara dela, ela já me mostrou que ela é mais complicada. Segundo, se eu tenho a altura máxima, isso aqui é meu H máximo, essa velocidade aqui, ó, final, que é a velocidade da subida, quando ele chegar aqui na altura máxima, essa velocidade é 0. Ou seja, esse número aqui, esse V aqui, ó, ele não vai ter número. Ele vai ter, claro, vai ter um número, mas ele vai ser 0 ao quadrado. Ou seja, a minha fórmula vai ficar ainda mais fácil. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio para vocês não precisarem decorar a fórmula? E aproveita, acho que Professora, fala. mas tipo, se é lançamento oblíquo, vai ter o X e o Y, né? Sim, calma que eu vou chegar lá. Peraí. Então, eu lembrei disso aqui. Eu tô pensando como aluno. Eu tenho lá aquele monte de fórmula. As duas fórmulas que eu tenho, que fala de altura máxima, é aquela do H e essa daqui. Aí vocês falaram que essa daqui é mais fácil. Outra coisa é que aqui, se a altura ela é máxima, essa velocidade aqui, ela vale quanto? 0. Fica mais fácil ainda. Porém, se é na vertical, essa velocidade aqui, eu vou acrescentar quem? Seno do ângulo. Então, vou acrescentar seno do ângulo. Por quê? Porque é VY. Aqui é 2. Bonitinho. Isso aqui ao quadrado. Olha a fórmula da altura máxima. Se a altura ela é máxima, a velocidade aqui vale quanto? 0. 0 ao quadrado, 0. 0, V, seno do ângulo, tudo isso aqui ao quadrado, porque a velocidade está ao quadrado, mais 2 vezes G vezes H máximo. Aí você pode falar assim, professora, mas eu vi na internet, não tá desse jeito a fórmula, professora. Não tá assim, no livro não tá assim. É a mesma coisa, porém, o que eles fizeram? Eles ajeitaram a fórmula para você. Então, aqui, ó, outra coisa. Se a velocidade, aqui, ó, se é o momento de subida, essa aceleração, ela é positiva ou ela é negativa? Positiva. Não, negativa. Negativa, então esse aqui vai ficar menos. Professora, se eu esquecer esse menos, não tem importância. Você vai dar um jeitinho. Por quê? Isso aqui é mais, vai para o outro lado, menos. Menos seno do ângulo ao quadrado. Sônia. Igual menos 2 vezes G vezes H máximo. Isso aqui é menos, vem para o outro lado, menos, dividindo. Aí vai ficar menos com menos. Menos com menos. Mais. Espera aí. Então, H máximo vai ficar velocidade vezes seno, tudo isso ao quadrado, dividido por quem? Por 2G. Isso é a fórmula de quem? Da altura máxima. Professora, mas eu posso parar por aqui e deixar usar desse jeito que a senhora pensou? Pode. E eu uso desse jeito aqui, gente. Ó, eu uso desse jeito. Por que nos livros eles colocam assim? Questão de estética.
para a fórmula ficar esteticamente melhor. Só isso. Mas é a mesma coisa. Vocês estão vendo que é só acrescentar? Por acaso, aí vem alguém até aqui tem alguma dúvida? Se eu tiver dúvida, vai ser só nos exercícios. Não, mas com relação a encontrar a fórmula, tem alguma dúvida? Carol, mostra a cara aí. Tem alguma dúvida, Carol? Eu tô vendo Carol bem aqui, gente. Sim ou não? Ah, mostrou a cara! Tem alguma dúvida? Não, né? Então, não. Vou prosseguir, que aí vai ter uma fórmula para o tempo. Mas antes de eu falar do tempo, ó, vou apagar tudo isso. Deixa eu borrifar uma água aqui, senão o negócio fica difícil de apagar. E aproveita, Sônia, aproveita. Eu estou explicando o jeito que eu penso, o jeito que eu faço. A maioria não faz desse jeito, tá? Vai enfiar um monte de fórmula, não vai te explicar o porquê. Aproveita, suga a Sônia agora. Se ele falar o tempo, eu vou usar o tempo. Ah, um objeto, eu quero saber o tempo de subida, eu quero saber o tempo de descida. Se eu vou falar do tempo de subida ou tempo de descida, eu vou usar a fórmula do lançamento na vertical ou na horizontal? Primeira coisa. Se ele quer o tempo da descida, usa da vertical. Vertical. Aí vem. Eu tenho, de novo, colocando as fórmulas que eu tenho do lançamento na vertical. H, H0. Eu nem estou acrescentando nem o seno. Porque essas daqui já estão na sua cabeça. Aí vem o Tom e Jerry. E vovô à toa. Perceba, se ele falou de tempo, essa dita cuja aqui, gente, ó, essa dita cuja aqui tem o tempo. Essa do meio. Tem ou não tem, terceiro? E aí, terceiro? Fala com a professora. Não tem tempo. Então, eu não vou usar essa bendita. Não tenho tempo. Aí eu pergunto, qual que é mais fácil, de acordo com a sua intuição? E eu quero que você vá pela intuição. Eu estou pensando você lá na prova do Enem, você vai escutar a Sônia falando no seu ouvido na prova do Enem. É a número 1 ou a número 2? A 2. A 2 é mais fácil. Então, vai pela sua intuição. Então, vou apagar. Falou de tempo, viu que tem ângulo, você viu que tem parábola, você sabe que é esse cão chupando manga, você vai por essa daqui. O que você vai acrescentar? O seno. O seno. Por que vai acrescentar o seno? Porque esse V aqui é VY, porque está na vertical. V, seno do ângulo, mais G vezes T. O que você vai fazer? Isolar o tempo. Isolar o tempo. Aí vamos analisar. Tem lá o desenho. Fizeram o desenho para você. Ele pergunta... Qual é o tempo de subida? Qual é o tempo de subida? Ou seja, o tempo... Deixa eu pegar outra cor aqui. Ele quer saber esse pedaço aqui, ó. Ele percorreu a bolinha, sei lá o quê, subiu um corpo, subiu e chegou até esse ponto. Pergunta, se ele chegou até esse ponto para fazer e ele pergunta o tempo de subida, qual é a velocidade aí final? 0. Quem é esse V? 0. Porque o objeto ele vai desacelerando, ele inicialmente, suponhamos que ele tenha uma velocidade de 30 metros por segundo, conforme ele vai subindo, a velocidade dele vai diminuindo. Quando chega exatamente aqui, a velocidade em Y, que fique bem claro, a velocidade em Y final, aqui em cima, quando ele chega na altura máxima, é 0, não em X. Em X, a velocidade, ela continua constante. Se aqui, ó, em X, Vx é igual a 10 metros por segundo, aqui também
Vx é igual a 10 metros por segundo. Por quê? Porque o movimento é uniforme. A velocidade não muda. Quem muda a velocidade é quem? É y. É aqui, ó. É y que muda. Aqui, y que muda. Então, y é igual a zero, mas Vx não muda. Que fique bem claro, tá? Então, essa velocidade aqui é zero. Vou tirar meu desenho. Gente, eu uso slide, mas eu acabo voltando aqui pro quadro, porque sem o quadro não tem como falar passo a passo para você. Zero. V seno do ângulo mais G, tempo, vou colocar aqui de subida. Se é subida, a aceleração ela é negativa. Porque a velocidade está diminuindo ao longo do tempo. Isso aqui é mais, vem para cá, menos. Vamos passo a passo. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Esse borrão preto. Pessoas perguntando, nojo do quê? Desse borrão preto. Aí fica esse borrão preto na mão também, assim, nojento. Tempo de subida. Isso aqui vem para cá. Olha, de novo, vou isolar o tempo. Menos dividido por quem? Por G. Menos G. Menos com menos é mais. Aqui, ó. Aí isso aqui some. Professora, eu poderia deixar desse jeitinho parar aqui? Ó, parar aqui na minha fórmula? Pode. Aqui é só para quê? Para que você tenha esteticamente melhor o posicionamento aqui do tempo. Aí vem as pegadinhas, os detalhes do exercício. Se ele perguntar para você o tempo de subida ou o tempo de descida, você vai usar essa fórmula aqui. Se ele perguntar para você o tempo total, o que você vai fazer? Se ele me perguntar o tempo total, Total. eu pego o tempo tempo inicial e o tempo final? Não. Ó, se eu falar para você, vou fazer o desenho aqui. Que ele gastou para subir até esse ponto aqui 4 segundos. Mas o exercício pergunta para você, qual é o tempo total? Qual é o tempo total gasto? 8 segundos? 8 segundos. Ele gastou 4 para subir e mais 4 para descer. O tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Então, se ele perguntar o tempo total, é só eu colocar 2 vezes essa fórmula aqui. Aí ele deixa de ser o tempo de subida ou o tempo de descida ou de subida e se torna o tempo total. Ou eu posso simplesmente calcular o tempo de subida ou o tempo de descida e depois multiplicar por 2 o resultado. Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Até aqui tudo bem? Terceiro, falem com a professora. Falem com a professora. Misericórdia. Tá tudo bem? Sim? Para mim, por enquanto, né? O restante, pelo amor de Deus, responda para a professora. Tá tudo bem? Porque eu sei que não é um conteúdo fácil, como eu já tinha falado com vocês. Vocês estão percebendo que é só você ir manipulando a fórmula. Eu não preciso decorar a fórmula do tempo. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não preciso decorar a fórmula do tempo. Eu não preciso decorar a fórmula da altura máxima. Eu vou pegar aquilo que eu já sei e fazer o incremento. Qual o incremento que eu tenho? Isso aqui, a decomposição vetorial. Tá? Posso prosseguir? Sim. Tá, continuando lá. Mas pelo amor, eu fico muito preocupada quando eu estou dando isso. Gente, é uma atenção quando eu estou explicando esse conteúdo fora de série, verdade.
Eu fico muito aflita. Aqui o tempo, que é a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Porém, aqui, ó, deixa eu pegar aqui esse negocinho. Carol, a internet dela tá ruim. Ó, tá vendo que isso aqui é só o tempo de subida. Essa análise aqui, ó, a fórmula, esse T aqui é minúsculo, tá, gente? É que fica muito difícil para poder escrever no slide. Mas na hora que vocês forem escrever, coloca esse tempo minúsculo. Tá vendo que eu peguei aqui a fórmula do vovô à toa, acrescentei seno aqui em cima. Depois, se é o tempo de subida, essa velocidade final aqui, ela é 0. E daí eu fiz simplesmente o quê? Ajeitei a fórmula. Mas se eu quiser parar aqui, eu posso parar aqui. Aí, se ele perguntar o tempo total, é o tempo de subida e o tempo de descida. É só eu colocar um 2 aqui na frente, porque vai ser o dobro do tempo. Se ele gastar 4 segundos para subir, ele vai gastar 4 segundos para descer. Então, aí vai ser 2 vezes o valor, vai ser 8 segundos, que é o tempo total, que a professora falou. Aqui é a fórmula do alcance. Essa fórmula do alcance, eu vou fazer assim, é uma das mais ocupadas entre os exercícios sobre lançamento oblíquo. O que ele mais fala é alcance. E eu quero que vocês tentem fazer só isso aqui, gente, só isso aqui, só esse pedaço. Assista a aula da professora, pega lá no final, vai estar essa parte aqui do detalhamento de aula, como vai estar gravado, vai estar esse pedacinho. Eu quero que vocês tentem reproduzir esse pedacinho aqui, que vocês tentem entender, porque não vai dar tempo, senão vai ficar uma aula, uma explicação mais ou menos, e isso não é Sônia, senão eu não vou ficar com a consciência tranquila, e aí eu pesa mesmo, se eu falo alguma coisa e fica faltando alguma coisa, gente. Aí eu fico preocupada, eu falo, meu Deus do céu, como que eu não expliquei isso? Eu fico preocupada com o aluno. É de Sônia mesmo. Mas aqui, ó, se eu estou falando de alcance, o alcance eu vou analisar. Tenho aqui, ó, o desenho. O alcance vai ser na horizontal ou na vertical? Alcance. O alcance vai ser na vertical. Horizontal. Alcance. Horizontal, verdade. Na horizontal. Se ele falar altura máxima, eu penso em quem? Eu penso na vertical. Se ele fala de alcance, eu vou pensar em quem? Horizontal. Então, se ele fala de altura máxima, eu penso quem? Vertical. Se ele fala de alcance, eu vou pensar em quem? Horizontal. Por quê? Qual que é a única fórmula que a gente tem na horizontal? V, Vx, vezes D. V vezes T. Aonde esse V aqui é quem? Vx. Se é Vx, vai ser V cosseno do ângulo vezes T. Só que só isso aqui não me serve. O que eu quero que vocês façam, tentem fazer sozinho. Qual que é a diferença? O que muda do X? E daí ele chama alcance, eu vou chamar alcance de A. O que muda do X para o A? Simplesmente eu vou substituir o tempo. Não tem aquela fórmula do tempo que a gente acabou de encontrar? Você vai substituir aqui. E aí eu quero que vocês tentem fazer essa substituição sozinhos. Professora, é complicado. Eu sei que é complicado, mas vai te ajudar a entender quando a professora explicar. Tudo vai fazer mais sentido para você. E eu faço questão, porque um dos exercícios mais cobrados em lançamento oblíquo é esse bendito alcance aqui. Então, por gentileza, tentem, ou só olhem o slide da professora, vê o que a professora fez lá, vai ter uma relação trigonométrica também. Então, só dê uma olhada, pelo menos dê uma olhada. Porque, já que é o exercício mais cobrado, se você der uma olhada antecipadamente, na hora que a professora explica, vai ficar mais fácil. Não, é uma das fórmulas mais complexas
e é uma das mais utilizadas. E daí depois eu vou falar para vocês de que forma que eles mais cobram isso aqui, ó. E que angulação que eles mais cobram, tá? Então, segunda-feira eu termino falar sobre esse assunto. E, pelo amor de Deus, quem estava na aula hoje, não falte segunda-feira. E quem faltou, pelo amor de Deus, fala assim, ó, não perca a aula de Sônia na segunda. Porque é importante, porque o Enem começou a cobrar muita parte de matemática. Então, a possibilidade deles cobrarem esses negócios aqui é grande esse ano, tá? Esse ano, o ano que vem, que a gente não sabe como vai ficar o Enem, tá? Ó, já até passei do tempo, ó. Beijo, bom final de semana para vocês. Aproveitem esse resto de sábado, aproveitem o domingo e até segunda-feira com Sônia de novo. Bota a cara aí. Não esquece. Mostra a cara esse, Carol. Tchau, tchau, tchau. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, esse povo aqui é maravilhoso.